Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndyCarCast número 151, o IndyCarCast roda com roda, porque só tem mais eu e também João Stumano Neto aqui na mesa para falar sobre a Silly Season de 2020 aqui no IndyCarCast. Como eu já apresentei de antemão, temos João Stumano Neto aqui na mesa, nosso correspondente da Indy. Tudo bem, João? Olá, Daniel Schneider. Queria dizer que tá muito legal aqui nos Estados Unidos, só que eu não tô nos Estados Unidos. Você tá em Miami? Como é que tá a vida aí? Tá nada mal, né? Queria estar em Miami, viu? Queria estar em Miami porque aqui em São Paulo tá um frio desgraçado, chuva todo dia. O Roger Penske, como é que tá o Roger Penske? Ele tá tentando comprar a briga aí, tá querendo trazer a Fórmula 1 pra Indianápolis. Quer dar um chapéu em Miami, né? Quer dar um chapéu em Miami. Aquele chapelaço, aos 80 anos, dando chapéu mais do que o Pelé. Então, este é o IndyCarCast 151 falando sobre a Silly Season de 2020. Pois então, Silly Season, aquele momento em que todo fã de Indy começa a falar sobre calendário, começa a falar sobre pilotos que entram e não entram. Nesses momentos o pessoal começa a especular. Nossa, eu lembro quando o Nigel Mansell, e aí outros afins, aqueles dinossauros que o pessoal sempre lembra quando chega a Silly Season. Ainda temos o Scott Dixon no grid por enquanto. Mas enfim, Silly Season também é legal porque nessa hora a gente vê alguns pilotos bem aleatórios no grid. E tem brasileiros nessa aleatoriedade, a gente vai falar daqui a pouco. Vamos fazer na seguinte ordem, amigo fã de Indy. Vamos falar primeiro sobre as equipes que já estão confirmadas e que daqui a pouco a gente vai falar que tem especulações. Por ordem alfabética, a primeira equipe que a gente vai comentar é a AJ Foyt, que vai ter os pilotos brasileiros Matheus Leist e Tony Kanaan. Esses ficaram 2 anos aí na categoria, mas infelizmente não deu mais para eles esse ano. Matheus Leist, por enquanto, está a pé. Aliás, não é que está a pé, ele está indo para o IMSA, né? Ele está indo para correr nos protótipos americanos, né, João? É isso mesmo. E tem uma outra notícia também, né? O Arthur Leist, que era o irmão do Matheus, né? Que é a grande promessa brasileira na Indy, ele já desistiu e foi para Stock Car. Então, e pior, a família Leist estava bem cotada. Não é que estava bem, talvez, em resultado, mas estava bem cotada para fazer bons trabalhos lá nos Estados Unidos, mas... Sim. Mas o Matheus fez até uma 24 horas de Daytona bem honesta, viu? Foi um bom resultado. Pois é, então, já começou bem o IMSA, né? Bom, 24 horas de Daytona de 2020, para você que não sabe, já começou a temporada do IMSA daqui a pouco também. Antes de St. Pete vai ter as 12 horas de Sebring no começo de março. Pois bem, AJ Foyt então contratou quem para o número 4? Um piloto novo, um piloto novato, um piloto revelação, um piloto que, nossa, esse aqui vai ser o futuro da Foyt? Sim, né, João? Então. É um novato que todo mundo conhece, Charlie Kimball. O eterno novato desde 2010, ele é novato. Meu Deus. Eu não sei o que é mais novo, ele ou a diabetes. Eu não aguento mais o Charlie Kimball nesse grid. Eu juro pra você, alguém apaga, né? Sabe aquelas páginas do Wikipedia que estão lá os nomes de pilotos e tal? Então, alguém vai lá e apaga esse nome do Charlie Kimball pra ver se ele acha que tá fora. Porque eu não aguento mais. Charlie Kimball, que empresário que ele tem? Eu queria ter esse empresário, João. Você queria? Então, eu não sei se é empresário não, mas que ele tem dinheiro, ele tem. É um patrocinador muito forte, pelo jeito. Ele vai correr todas as corridas. Todas as corridas teremos Charlie Kimball. Aliás, ano passado nem foi todas, para você ter uma ideia. O Charlie Kimball não participou de algumas provas. A AJ Foyt viu talento nele e contratou ele para o número 4. O talento em barras de ouro que vale mais do que talento. É que a Foyt estava na seguinte cilada, né? Ou ela pegava o Kimball para ter o carro, ou ela não pegava ele e não teria o carro. Tem esse problema com a AJ Foyt, virou a nova Dale Coyne, né? Aliás, Dale Coyne... A Dale Coyne também tá voltando aos tempos tradicionais, viu? Tradicionalíssimos da Dale Coyne,
Daqui a pouco vai vir de Francesco da Dracone, essas coisas aradas aí. Daqui a pouco vai ser. Daqui a pouco, não perca. E aí o carro 14, que era do Tony Kanaan, o Tony ainda vai estar nesse carro. Mas. Somente em ovais. Exatamente. Tony Kanaan anunciou a sua aposentadoria. A gente aproveita para falar sobre isso. Já foi há algum tempo, foi bem no começo do ano, mas até foi uma como é que é? Entrevista coletiva, toda uma parafernália. Grande anúncio. Enorme anúncio, praticamente, anunciando o Tony Kanaan fora da temporada completa. Vai ficar só nos ovais, ou seja, vai ficar em Indianápolis, vai ficar em Iowa, Texas, Gateway e Pocono. Isso. Pocono não. É Richmond. Não. Richmond, isso. Pocono. Aliás, Richmond que é uma pista que ele costuma andar bem, viu? Se pensar que a última vez que ele andou foi há 10 anos, ele ganhou a prova, né? Mas ele tem a manha da pista, né? Os outros não tem. Quer dizer, o Dixon meio que tem, mas... O Dixon, cara, se tu pegar os pilotos do grid 2009, temos Tony Kanaan ainda no grid, Sebastian Bourdais não estava ainda, porque ele estava na Fórmula 1, o Scott Dixon, Marco André. É só esses três mesmo, né? Não, e o Graham Rahal também, cara. O Graham Rahal tava. Tava ainda. Já tava, sim, verdade. O Ed Carpenter, né? O Carpenter não tava ainda, não, né? Tava. O Carpenter tava. Tava também. Então também tava. É verdade, o Will Power. Excelente grid. Esses aí o Hunter Ray também tava. A gente tá esquecendo do Hunter Ray totalmente. Bom, então não é tão poucos assim, né? Se tu pensar que há 10 anos atrás. Meio grid. Ainda a gente está começando a ficar com a média de idade um pouco alta, né? Falando em média de idade alta, Sebastian Bourdais. Vou fazer 3 provas. Não, 4 provas. As 3 primeiras, que será Saint Pete, Alabama, em Barber, e Long Beach, além da última prova, que será em Laguna Seca. Onde o Bourdais vai. As 4 que eles vão fazer é Saint Pete, porque ele tá de folga, né? Alabama também, Long Beach e Laguna Seca, porque o IMSA vai estar junto, né? Então dá para ele correr tranquilo. E aí ele tá no mesmo final de semana e no mesmo lugar. E questão, o Bourdais tá pegando também, fugiu dos ovais, até porque tem motivo, né? 2 motivos, né? Ele bateu em 2005 e aquele acidente forte em 2017 praticamente acabou com ele nos ovais. E o patrocinador dele chutou ele da Delcone. Tem isso. Emanuel Weimann, qual é a sua opinião? Seja bem-vindo aqui na mesa do IndyCarCast. Não é mais roda com roda, não? Não, agora virou triplex. O triplex aqui do IndyCarCast. Não, já tem um podcast com esse nome, não pode. Já que não dá pra fazer triwide, né, vamos aportuguesar, porque esse podcast é acessível a qualquer camada da população. 3 lado a lado, pronto. 3 lado a lado, um podcast 3 lado a lado. Com o Emanuel Weimann aqui na mesa. Emanuel, rapidinho, se você quiser comentar sobre o Sebastian Bourdais fazendo apenas 4 provas na temporada 2020, praticamente saindo do grid total. Eu já não sei nem se ele vai voltar já em 2021, uma pena. Eu gosto muito do Sebastian Bourdais. Acho que faltou muita oportunidade para ele nesse retorno à Fórmula Indy, depois que ele saiu da Indy em 2007. Ele só teve equipe fraca e ainda conseguiu várias vitórias, assim, por competência dele, porque se fosse da equipe não ia conseguir muita coisa. E, sinceramente, eu tô bem chateado por ele participar dessas 4 corridas. Ele não vai participar nem de 500, né? Só 4, então... também não tem nem o que falar, né? Que o Sebastian Bourdais, como... na questão de 500, ele disse que não queria fazer a prova porque ele acha perigoso. E também 2 porradas lá, né? Dá para pensar, né, um pouco nisso. Então, até dá para entender. Só que na minha opinião, os circuitos de rua que ele corre eu acho mais perigoso que o oval. Na minha opinião, é mais perigoso. Mas pelo jeito não é a opinião dele, né? Eu acho, às vezes, que tem algumas coisas assim, mas nesse caso... Aliás, eu não sei porquê, mas... Assim, o acidente que ele sofreu em 2017, pegando um pouco nesse caso, agora tem o aeroscreen, né? Só que o acidente que ele sofreu em 2017 teria o mesmo impacto.
não teria diminuído nada. Foi um acidente. Não, era o screen ia fazer que o cockpit fosse fechado, ia fazer alguma diferença. Ele ia sofrer igual. Então... Nem que ele tivesse ele bateu de frente, nem que as rodas fossem tapadas e o cockpit fechado. Aliás, aproveitando essa situação, tem toda a razão. Os carros estão mais seguros, mas não quer dizer que o piloto não vai bater no muro e vai sofrer uma porrada séria e vai se machucar. É que o aeroscreen, o halo screen, como vocês queiram chamar, ele vai proteger a cabeça do piloto, mas de resto o carro é o mesmo. Então se ele bater de frente, se não quebrar a coluna, ele vai quebrar as pernas, alguma coisa vai acontecer. E no caso dele foi a bacia que ele quebrou, não lembro mais. Foi uma porrada de coisa, cara. Quebrou os 2 pés, bacia, nossa. E a oportunidade abriu para o canadense Dalton Kellett, que finalmente, senhores, finalmente, tem a oportunidade de agora correr na Indy, só que a oportunidade bem nível Matheus Leist, porque ele tá na Foyt, né? Não vai fazer muita coisa. Ele vai correr todas as corridas mistas e mais a Indy 500, as corridas que o Bourdais não correr, né? Ele não vai correr no começo do ano, ele vai entrar somente na Indy GP. Não, perdão. Ele vai entrar em... E ele que vem de 4 temporadas da Lights, o melhor resultado dele foi 3º lugar, ele conseguiu 6 terceiros lugares. Nossa. Na Pro Mazda ele conseguiu um 2º lugar e um 3º em 2 temporadas. E na USF 2000 não fez nada, ficou 2 temporadas. Quer dizer, ele já fez pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo lá na Road to Indy e chegou agora. Não, ele não fez, porque ele não ganhou nada. Esse é o problema. Cursou. Eu não disse que ele concluiu, eu disse que ele cursou. Ele passou com nota 7 raspando ali, os professores tiveram pena dele e passaram ele. É isso que aconteceu. Mais Belo empresário. Belo é o mesmo empresário do Charlie Kimball, aposta quanto? Não duvido nada. Ai, que pena, né? Então a gente tem o Bourdais dividindo corrida com o Tony Kanaan e com o Dalton Kellett. Isso. E o Bourdais é o que vai fazer menos provas. O Kellett vai fazer todas as que o Bourdais não faz. E a Indy 500 que ele vai ter o carro só dele que ainda não tem número. Ainda não tem número para Indy 500, então vamos ver qual é que vai ser dessa. Mas provavelmente ele vai correr... Não só as que o Bourdais não fizer, né? Ele vai fazer as que o Bourdais não fizer e que o Tony não fizer. Então, todos os mistos que o Bourdais não fizer, ele vai fazer. Ah, bom. O Tony vai fazer ovais. O Kellett só vai fazer Indy 500. Quer dizer, ele vai fazer os ovais que o Bourdais não vai correr, né? Então é todos que o Bourdais não fizer e a Indy 500. O João acabou de estragar totalmente o comentário. Na verdade, o João confundiu pra cá. O Kellett vai correr todos os mistos, menos os que o Bourdais correr. Pronto. E a Indy 500. Não, ele vai fazer ovais também. Não, peraí. Não? Ah, não, é verdade, os ovais são do Tony. É isso que eu tava esquecendo. Bom, encerramos a grande temporada. Começou muito bem a Indy Foyt. Que temporada, hein? Meu Deus. Tomara que realmente calem a minha boca. A Andretti está com metade do grid, 10 carros para ela. Com nomes de muito respeito, como Zach Witt, começando no carro 26. Ah, cara, na boa. Até o Zachary Claman de Mello, se for pensar. Zach Witt confirmado para todas as provas em 2020. Para você ver como ele é tão relevante, ninguém comentou nada sobre. Exatamente. O carro 27 vai ser pelo Alexander Rossi, provável candidato a título. Ele está esperando um título há um bom tempo já. Vamos ver se a Penske vai... eu estou torcendo muito com o Alexander Rossi, né? Confirmado todas as corridas e já é favorito ao título. Ryan Hunter-Reay. Ryan Hunter-Reay ainda está na Indy em 2020. Para você que estava vendo essa Indy 2010, você aponta uns 6 pilotos que estão na Indy 2020, 10 anos depois, você apontaria Ryan Hunter-Reay? Mas nem... Nem 5 anos depois, que dirá 10. Não, só para lembrar, o Ryan Hunter-Reay, se não me engano, ele estava na Rahal em 2010. Só para ter uma ideia, para começar bem, com a torcida da Isaac. Começou excelente. Se você apontar 6 pilotos desse grid de 2020 para dizer que estão em 2030, você não apontaria alguns aqui, eles vão estar em 2030, acredite.
Um deles, certamente, James Hinchcliffe, que foi uma boa, grata surpresa. O James Hinchcliffe estava numa encrenca danada na Arrow da Schmidt Peterson, porque o Schmidt Peterson, perdão, o Sam Schmidt é um homem de palavra. Ele queria cumprir e honrar o contrato que ele tinha com o James Hinchcliffe, só que ele chegou à McLaren, comprou a parada toda, e aí, não sobrou lugar para o James Hinchcliffe aqui. E aí ele está sob contrato. O que acontece? Aí um monte de tramitação, o James não podia sair, ele tinha que ficar, fazer um helicóptero, papapá. E aí ele voltou para as origens, voltou para o carro da Andretti, que estava ele correu entre 2012 e 2014, e agora vai pilotar no mês de maio, que é a corrida 5 e 6, a Indy 500 e o Indy GP, e também vai correr no Texas, pela Andretti. Interessante, eu realmente acho muito bom isso para ele. O retorno dele para Andretti, né? É, o retorno dele para Andretti. Colton Herta, no carro 88, vai confirmado todas as provas, porque o Colton Herta ele já corria, aliás, revelação do ano, vamos dizer. Ele já corria pela Harding, aí a Andretti praticamente comprou a equipe. Antes a Harding corria com alguma ajuda da Andretti, e aí a Andretti simplesmente pegou, botou na mesa. Parece que ele vai correr com apoio total agora da Andretti e vai ser ainda mais favorito, né, se for pensar. E a Andretti agora com 5 carros, temporada completa. O Zach Wind, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Colton Herta e Marco Andretti. Se eu pensar, são 6, hein? Daqui a pouco a gente vai falar do sexto. Não, peraí, são 6? São 6. Não, temporada completa 5. Daqui a pouco a gente vai falar do sexto. Com 3 corridas. Não, são daqui 6. a pouco tu vai saber qual é o sexto daqui a pouco. O quinto é o Marco Andretti. Mas que novidade, que outra revelação. Em 2010 você diria que eu diria, porque Andretti, belo nome. Com patrocínio o cara vai longe, né? Vai longe, vai em 2030 vai estar Marco Andretti. Mas que idade ele tá? Ele não é tão velho, né? Em 2007 ele tinha uns quase 20 anos. Ele deve ter uns 30 e poucos, 32. Ele está com uns 35, já está com uns 35. Só uma informação rápida, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas retoma um pouquinho do Hint. Sobre o Hint aqui, o pacote dele são 3 provas, né? Só que não era para ele fazer o Texas, era para ele fazer Toronto. E sabe por que ele não vai fazer Toronto? Vocês vão ficar de cara com o que eu vou falar. Ele não tem dinheiro para viajar para Toronto. Nossa, tá de brincadeira. Não é brincadeira. Não, pera aí. Não, isso não é possível, cara. Mas aí é sacanagem. Ele vai pro Texas, que é lá embaixo. Toronto fica do lado de Indianápolis. Não tão do lado, claro, mas se comparar Texas... Eu não entendi essa, juro pra você. Então, segundo a matéria aqui do IndyCar ao Dia, uma fonte bem especializada para quem assiste a Indy, os latinos, ele não tem dinheiro para viajar para Toronto, mas para o Texas ele consegue ir porque as equipes já vão estar viajando bastante, né? E ele meio que vai de carona. Tá feio pro James Hinchcliffe, hein? Quem diria, esse cara ganhava provas, bicho. Esse cara tem uma vida de roller coaster na Indy, porque ele já foi pole da Indy 500, quase morreu na pista, ganhou uns 3 campeonatos, disputou título, e agora tá sem grana pra correr em casa. Esse cara merece um filme. A carreira dele, um roller coaster, uma montanha-russa total. Eu não entendo, cara. Mas eu fico com pena dele. Tem 6 vitórias aí, ó. E não ganhou mais porque também não tinha muito carro pra ir muito longe, né? O Hint fez pole logo depois daquele acidente horrível. É que tá. Roller coaster total. Cara, ou é 8 ou é 80 pro James Hinchcliffe, né? Em 2013 ele venceu umas 3 provas e ele bateu também em 5, tá ligado? Então, totalmente anulou as vitórias dele. Vamos para a Arrow McLaren SPM, que antes era da Schmidt Peterson Motorsport, agora a McLaren comprou a parada toda e meteu 2 pilotos novos. Chutou o James Hinchcliffe para escanteio e meteu El Patricio O'Ward, que ele agora sim vai estrear de vez, né? Porque teve uns anos atrás aí com a treta... Teve uns anos atrás? Não, foi ano passado. Que aí ele ia correr na Harding e o cara chegou, não tengo dinheiro. E aí ele meteu
o pezão lá também ficou Se bem que chateado. isso foi uma carteirada gigantesca, né? Porque ele não tinha dinheiro nem pro Pato, nem pro Hertha. Não, pois é, e aí o Hertha Meteu só o nome lá. Mano. E o detalhe, ele viu o Hertha ganhar a prova. Olha que sacanagem, o cara viu o cara ganhando a prova. Ele conseguiu correr na Carly, não foi? Sim, e aí ele viu o cara que era pra estar no carro dele e ganhando a prova. Mas aí, minhas. Mas agora ele está com uma McLaren na mão e vai quebrar cedo. Patricio Ward, carro número 5, e Oliver Askew, o novato. Não botaram o Patricio Ward como novato, porque ele já correu algumas corridas, mas eu acho um erro, porque na verdade ele está começando a temporada completa agora. É. E os dois campeões da Indy Lights, grandes pilotos aí, ó, todos junto na mesma equipe. O Patricio Ward foi campeão da Indy Lights? Acho que não, hein? Foi em 2018. Pensei que era vice, eu não sei de onde eu tirei que ele era vice. Foi campeão. E o Oliver... ele foi vice na Pro Mase em 2016. O Oliver Askew, então, também ganhou, eu lembro. Carro 5 e carro 7, interessante, bons pilotos. Uma nova geração vem, a McLaren apostou em pilotos novos e tem um outro carro que esse seria interessante comentar. O carro número 6, porque os carros 5 e 7. Tem um carro 6 aí, que existem umas especulações sobre este carro. Numa situação hipotética de o piloto lá voltar. Tá? Na verdade, os rumores ele ficaria na McLaren no número 6 até o final da temporada, né, nessa situação hipotética, ou ele ia pra outra equipe, ou sei lá o quê? Vocês estão falando de quem mesmo que eu me perdi aqui? Carro número 6 que ainda não está confirmado na Arrow McLaren. Vocês não falaram nomes de ninguém, né? Tá, é o canadense aquele que sofreu um acidente. Canadense? Não, Robert Wickens? Não. Wickens é carta fora do baralho. Não, eu tô falando uma situação hipotética dele se recuperar e voltar esse ano. Ele iria pro C6 ou não tem nada a ver? Não tem condições. O acordo dele era com a Schmidt Peterson, não com a McLaren. Tanto que eles tinham acordo com o Hint e chutaram o Hint do mesmo jeito. Aliás, deixa eu te comentar uma coisa. Ou seja, ele não voltaria pra McLaren, não voltaria pro 6. Ele teria que ver outra equipe. O carro 6... Então deixa eu dar uma adendo sobre o Robert Wickens, porque ele tá na McLaren, só que ele tá como um ajudante, ele tá dando um coaching para o Oliver Askew e o Patricio Ward, então ele continua na equipe, mas não vai correr. Resumindo, ele é o Dario Franchitti após o acidente de Houston. Pior que é verdade. Mas é um humor negro, mas, né... Mas quais são as especulações, João, desse carro 6 aí? Então, tem um rapaz espanhol aí que não conseguiu vaga em lugar nenhum depois de trabalhar igual um mendigo querendo vaga. Ele jurou pra todo mundo que vai correr de 500. Sim, ninguém sabe com quem, né? Aliás, né, vamos falar de verdade, né? Não era pro Hint estar na Andretti. O acordo foi fechado, assinado entre o Alonso e o Andretti. E adivinha só, a Honda disse, então, vocês fecharam o acordo, mas rasguem porque a gente não vai aceitar. E a Andretti o Andretti, né, teve que abaixar a orelha e aceitar o que a Honda falou. E tá certo, desculpa Alonso, mas essa aí tu mandou mal, cara. E depois, pior, foi confirmado que a McLaren que tava com o carro ruim, não era o motor. O Jacaré não entrou no céu porque tinha boca grande, né? Mas não é? Agora a Honda não quer mais saber dele. Não, eu acho que nem a McLaren quer saber dele. É isso que eu ia falar, ele saiu tão bem da McLaren que a McLaren nem quer que ele volte. Mas dizem que ele tá tentando um acordo pra correr só essa prova aí. Nossa. Por isso que o carro 6 tá aparecendo na lista aí sem ninguém. E as outras duas especulações são o Kyle Busch. Eu não sei, deixa eu até confirmar aqui se é o Kyle Busch ou o Kurt Busch. É um dos dois Busch? É o Kyle. É o Kurt, né? Não é o Kurt que correu. É o Kyle que ainda não correu. Ah, sim. Porque o Kurt também falou que tem interesse em voltar, mas aí acho que já é mesmo com a Ganassi. Não, acho que tem... O Kyle é pela McLaren? O Kyle é pela McLaren. E o Johnson, né? Jimmy Johnson, que inclusive... Não é esse ano. Não é esse ano. Não, 2020 ele comentou. Não, o Jimmy Johnson esteve O Jimmy Johnson esteve em cota. Claro, Ele negociou para correr a Indy 500 na McLaren. Mas não é nesse ano, cara, porque tem Charlotte, ele não vai fazer. JJ querendo correr Indy 500. Sim. É isso mesmo que eu vi.
Isso. 9 anos depois que ele meteu o pau na Indy correndo em ovais. Não, mas até ontem ele tava metendo pau em oval, em monoposto, e agora, eu vou correr em Indianápolis. Tá, ele vai correr no pescar, né? Carro madrinha. Vai ser o cara que agita a bandeira. O Jimmy Johnson talvez até faça sentido ele querer correr em 2020, agora eu tô pensando aqui, porque é o último ano que ele vai correr NASCAR, então é aquele double header, né? A última vez que quem fez isso foi... Quem fez isso pela última vez? Foi o Kurt Busch em 2014, foi o último que juntou as duas e quis correr as duas corridas. Ele terminou em sexto, foi bem na Indy 500 e não foi tão bem na NASCAR, eu acho que até bateu no meio da prova. Eu acho que o motor dele que explodiu no meio do corrida. Ele não conseguiu terminar. Bom, encerrando a McLaren, várias especulações, vamos ver nos próximos capítulos, talvez Alonso esteja nesse carro, mas é bem possível que não, por motivos óbvios. Carlin. A Carlin é interessante porque parece que tem um carro confirmado para todas as corridas, que é o carro 31. Só que não tem o piloto. Eles confirmam o carro, mas não confirmam o piloto. É um raro caso. E dentro dessas especulações, existe um piloto brasileiro, certo, João? De Sérgio Sete Câmara e RC Enerson. E uma tá bem americana. claro que é o Sete Câmara. Mas não tá confirmado ainda esse carro, não. O Sete Câmara, eu não sei bem como é que ele andou em cota. Eu não acompanhei muito essa parte dos testes em cota, erro meu, mas dizem que ele curtiu um pouco a parada. Só mais um detalhe, né? É o 59 ali que você tá vendo que tá TBA. É que, na verdade, aquele TBA ali é que pode ser o Felipe Nasser. No 59? Isso. São 2 brasileiros? Na Carlin, isso. Mas que equipe? Não acredito. Eu tava pensando aqui, Inclusive, esse será o primeiro ano, em muitos anos, que não tem um brasileiro de temporada completa. Isso é verdade. Mas se o Sete Câmara fechar, acho que é full season, sim. E o Felipe Nasser, inclusive, tá recebendo apoio da equipe do IMSA para correr essas provas aí na Carlin, viu? Interessante. Mas eu não sei como é que tá a cabeça do Felipe Nasser, porque o Max Chilton não vai correr os ovais, ele só vai correr a Indy 500. Mas o Texas, Gateway, Richmond e Iowa, o Max Chilton não vai correr. Só vamos aproveitar, né, já que a gente tá falando dos 2 brasileiros, eles estiveram lá em cota. No dia que era pro Nasser andar, choveu o dia inteiro, não teve sessão. Aí no outro dia teve uma outra sessão, que ia ser 2, na verdade só foi uma bem grande. Aí o Nasser pegou o primeiro carro, deu 50 voltas no carro, foi o penúltimo colocado do treino. Depois o Sete Câmara pegou o carro, andou, deixa eu ver aqui, cadê Sérgio Sete Câmara? Tá, ele deu só 28 voltas e foi pouca coisa melhor que o Nasser. Os 2 foram bem mal, mas a gente entende que são novatos, né? Tem um carro, né? O Nasser, se eu não me engano, fez um teste em Sebring com a Schmidt Peterson. Mesmo assim, cara, eu não consigo chegar e dizer alguma coisa disso. E não era o mesmo carro de agora, né? Com ralo e coisas assim. E também não é a questão... O tempo tava horroroso em cota. Muito frio, gelado pra caramba. E não, vento, não tava chuva, legal. sol... Não tava legal. Então não dá pra dizer nada dessa situação. O que eu posso dizer tem um carro especulado, que é o carro 31, esse seria para todas as corridas. E se não me engano, o Sérgio Sete Câmara tem um caminhão de dinheiro por trás, né? Sim. Então, exatamente essa questão, né? O carro não tá confirmado por isso, porque não tem dinheiro. E o Sete Câmara é o que tá mais próximo de conseguir o carro, porque ele tem dinheiro. Só que ele não confirma o dinheiro e a equipe não confirma o carro enquanto ele não mostrar o dinheiro. Falta 2-3 semanas para começar a Indy, então vamos ver aí o que serão os próximos capítulos. Max Chilton, ele até vou comentar rapidinho no Max Chilton, ele é o único confirmado na Carlin por enquanto. Ele soltou uma bomba, uma polêmica essa semana, dizendo que eu gosto de correr. Como é que é? Eu gosto de corridas, e para mim, corridas em ovais não são corridas, algo assim. Uma frase bem feliz para alguém que já liderou as 500 milhas e vai correr as 500 milhas esse ano. E quase ganhou 500 milhas, né? Que frase infeliz.
Na boa. Não foi bem feliz a frase do Dark Shield, o pessoal falando mal. Ele disse que não se diverte em corrida oval. Ele falou que ele gosta de ver corridas. Ele falou que gosta de ver corridas. E ele falou que corridas em oval não são bem corridas. Por isso É que... o que então? Enfim, para ele. Ele não vai correr nos ovais esse ano, vai correr apenas na Indy 500. E aí então abre-se uma vaga para um piloto bom em ovais correr na Carlin. Só que tem a bomba, que é a Carlin. A Carlin não é boa em oval. O carro deles não é bom em oval. A Carlin não tem carro nem para misto em rua, muito menos em oval. Oval, eles foram a única equipe que tirou os 3 carros. Porra, tinha 3 lugares para bump day ano passado. Os 3 foi da Carlin. Eles conseguiram perder pra Dragon Speed, cara. Conseguiram perder pra Juncos. Sim, a Juncos com um carro totalmente remendado. O carro da Juncos era um carro de misto. O carro da Juncos era um carro de misto, adaptado para oval, com um monte de peça remanufaturada e remendado de um acidente. Meu Deus. Sério? Sim, era porque isso. Ele bateu no trem, né? O carro da Juncos foi reconstruído durante a madrugada porque o Ricardo Juncos foi de porta em porta pedindo peça, todo mundo deu tipo falando assim, vai cara, vai, a gente confia em você. Que foi doação mesmo. O carisma da pessoa, né? Porque o Alonso bateu no treino e o que aconteceu? A McLaren foi arrogante e aí até coisou o volante dele, por isso eles não classificaram. A McLaren, né, só pra gente falar, né, um mês pra pintar um carro, chega o carro sem volante, compra peças da Andretti, chama até o engenheiro da Andretti, foi lá pra acertar o carro e eles conseguiram ficar fora. Muito bem, fechando o Karen, vamos para Chip Ganassi, temos a invasão sueca. O que é isso aqui? O que essas bandeiras azul, turquesa e amarela estão fazendo aqui? Eu tô querendo saber, virou Chip Sweden Racing, Team Sweden. Temos o Marcus Ericsson, o que esse cara tá fazendo aqui? E o Felix Rosenqvist, ao lado do Scott Dixon. O Scott Dixon tá olhando os companheiros de equipe e vai ter que aprender a falar sueco. Eu ia perguntar o que o carro 8 amaldiçoado tá fazendo aí, que o 8 é mais amaldiçoado que o 10. O 8 era do Rubens Barrichello, começou bem. E depois bem Barrichello correu. Na Ganassi? Não, na KV, né? Ah, tá. Mas eu falo na Ganassi, esse 8 foi muito amaldiçoado. Ele já foi do Max Chilton e já foi do Graham Rahal, se não me engano. E do Briscoe também. Nossa! Não, acho que o Briscoe foi 8 pela Penske, né? Mesmo assim. Não, foi pela Ganassi mesmo. Na Penske era meia dúzia. Na Ganassi era 33. Ah, bom, então... Eu tenho certeza que ele correu nesse 8 aí, que eu lembro que eu vi ele numa prova em oval com esse 8. Eu tô achando que foi na Rahal Letterman, alguma coisa assim. Mas beleza, esse carro aí não tem... não é um número de sorte. Esse 8 aí não tá legal. E esses dois suecos, literalmente a invasão sueca ali na Chip Ganassi. Os suecos vão entrar, vão curtir a página do Chip Ganassi, ele até aprendeu a comida sueca, enfim. Tá feliz da vida o Chip com a questão sueca na sua equipe. 3 carros. Faz tempo que a Ganassi não corre com 3 carros full season. Mas isso porque também o Exxon é outro que tem caminhão de dinheiro. Ele tá bancando esse carro sozinho. E tá numa Ganassi, né? Não, ele tá bancando esse e o do Rosenqvist também. Aí que tá, por isso que eles estão ali. Só que tem detalhe. Tem o Scott Dixon ainda ali. E quando você tem Scott Dixon, o seu companheiro de equipe automaticamente está anulado. Desde 2012 isso acontece. Então não vai ser agora que vai ser diferente. Vamos ver, né? Esse caminhão de dinheiro. Temos uma equipe nova chamada com do Rob Bill. Lembra do Rob Bill, Emanuel? Rob Bill. Um nome antigo. Nome antigo, estava no IndyCar Series 2002 para PC, para você que é fã dos jogos de PC da Indy. Não, só para PC, para PlayStation 2 também, para Xbox. Então, ele montou uma equipe... Se eu não me engano, no IndyCar Series 2005, que é referente à temporada de 2003, que tem tanto no... Não sei se tem no PC, mas tem no Play 2, a versão europeia, e tem também no Xbox. Rob Bill, ele é conhecido por correr desde 93 na kart, correu até 2004, mas ele estava no IndyCar Series 2005, eu lembro.
E ele já teve 2 vitórias em New Hampshire e em Las Vegas no mesmo ano, em 2000. Então, assim, ele simplesmente fundou essa equipe. Eu estou muito por fora, porque é uma notícia muito recente, essa notícia da Citroën Bill, viu? O único rumor que eu vi até agora desse carro aí é que provavelmente vai ser a casa da Pipa Man em 2020. Ele venceu 2 corridas na IRL, ó. Sim, a carta da Pipa Man que praticamente estava praticamente fora, né? Agora tem chance. E temos agora o possível Rookie of the Year. O que o Geoff Newgarden tinha comentado. Foi interessante, ele comentou que o Alex Palou, o carro número 55 da Dale Coyne Racing, que está voltando às suas origens de ser o carro que quem tem dinheiro leva a vaga, vai pegar com a Tingó, que eu não conheço muito bem, mas o Alex Palou, ele é um piloto conhecido pelas categorias base, já correu de Super GT, enfim, e agora vai ser o Rookie. E pelas palavras do Joseph Newgarden, ele vai ser o Rookie of the Year, assim como foi o Felix Rosenqvist ano passado. Essa Tingó é uma equipe de Gran Turismo japonês. O nome faz sentido. Aliás ele também correu. O David Brabham já correu nessa equipe lá. O David Brabham? Não é o David Brabham? É o David Brabham de 94, da Fórmula antiga? É ele mesmo. Caraca! Nunca mais ouvi falar nesse cara, praticamente desde a última vez. Foi no Grand Prix 2. Jogo de 96 aí. Meu Deus do céu. E eu joguei muito aquele joguinho lá. Era muito bom. Então, legal, Alex Palou. Eu só não consegui ver o que o Newgarden viu de tão interessante dele para ele comentar isso. Mas parece que o moleque é bom. E ao lado dele, a Dale Coyne Racing com a Vasser Sullivan Racing vai novamente correr com o Santino Ferrucci, que foi uma revelação monstruosamente agradável, alguém que eu achei que ia ser uma bomba no grid e não foi. Calou bem a boca do Daniel Schneider, principalmente eu, Vaz. Calou muito bem a minha boca. Aliás, lembrando, o Alex Palou e o Santino Ferrucci vão correr a temporada inteira. O que é surpreendente, né? Porque o Ferrucci sequer tinha assento garantido. Aí chutaram o Bourdais do nada e o Ferrucci apareceu lá com o mesmo patrocinador do Bourdais. Gostaram mais do Ferrucci do que os Bad Boys já chegaram chegando ali. Eles chutaram a cara de nerd do Bourdais, né? Não deu muito. Dragon Speed, a equipe que agora está no coração de todo mundo, fez um bom trabalho com o Ben Hanley nas últimas corridas da Indy e agora ele, por enquanto, está apenas confirmado. O 81 está apenas confirmado na primeira prova em St. Pete com o Ben Hanley, mas parece que tem chances dele escorrer mais algumas etapas esse ano, incluindo, claro, a Indy 500 e a última corrida do ano. Não sabemos com quem é, né? Não tem piloto. E nem notícia de piloto pra lá. Não, nem tem. E tem outra. Eu tô vendo aqui que é bem aleatório. Não tem ovais, não tem mistos. É logística. O que vier, veio. Eles vão correr no. Tá dizendo aqui que eles vão correr em Long Beach, vão correr no Texas, vão correr na Indy 500, vão correr em Gate. Vai estar bem aleatório isso aqui. Aliás, essa equipe aí, eu não tenho certeza, mas pela especulação que diz aqui, é o Colin Brown, aquele do Endurance, né? É sócio dessa equipe aí. Colin Brown também correu na Truck. Lembro dele correndo na Truck. Dreyer and Rainbow Racing, senhores, lembram? Que saudade dessa equipe no grid. Um bom tempo eles estavam fora. A última vez justamente com o Sage Karan. E agora ele está de volta ao grid. Não é temporada completa, ele vai estar de volta apenas em St. Pete, mais algumas provas, mês de maio também. As duas de Indy. E em Toronto eles também vão estar com o Sage Karan. Tem que trocar aí com o James Hinchcliffe, viu? O Sage Karan é melhor para Texas do que para Toronto. Mas enfim, resolveram ir para Toronto. E tem especulação também de um carro para Indy 500, não é bem o Sage Karan. Pode ser que seja o Sage Karan. J.R. Hildebrand. E aí vem o Aldebrand. Oh, man. O Hildebrand, ele tinha a questão que o pessoal do IMS apoiava ele, né? E agora não tem mais o apoio, porque mudou o dono, né? O Roger Penske não apoia ele. Não, a família Ruman que apoiava ele. O Hildebrand tirou o Hélio Cassinelli umas 2 vezes da jogada. Com certeza o Penske não apoia ele.
Mas enfim, parabéns ao Sage Karan, tá de volta e vamos ver como é que a Drag Race... porque assim, tem aquela questão, o Sage Karan se sentiu muito culpado pelo acidente do Wilson, não tinha nada a ver, ele ficou muito nervoso com aquele acidente, convenhamos. Então é bom ele ver ele de volta, vamos ver o que ele faz. O ex da filha do Gil, que belo apelido que deram para ele, mas é isso mesmo, ele é o ex da filha do Gil. Parabéns, o ex-Noro pro Gil de Ferreira. Ed Carpenter Racing vai correr com o carro número 20 de praxe, que é o Ed Carpenter, nunca vai se aposentar, vai correr até os 50 anos e mais, contando. Eu acho que ele vai quebrar o recorde do Lazier, viu? Vai. Porque o Lazier tinha própria equipe, o Ed Carpenter vai ter própria equipe, então vai ser bem... Daqui a 2030 ele vai correr ainda. Não, ele tá longe de ter o mais velho, tem só 38, tem gente bem mais velha que ele, hein? Sim, mas eu tô dizendo que ele vai correr até os 40, 50 anos, em 2030 ele vai estar lá. Um detalhe, o J.R. Hildebrand era apoiado pela família Ruma, mas eles alugavam algum lugar pra ele. Aqui não, aqui a equipe é do Ed Carpenter e do Tony George, né? Aí que tá. O Tony George tá ali. Aliás, o Tony George saiu da Indy, mas a Indy não saiu do Tony George. Mas o Tony George sempre apoiou a Vision Racing, lembra? E o Ed Carpenter tava lá. A equipe era dele, né? Então, são muito amigos. Ele e o Ed Carpenter são muito amigos. Eles são muito amigos até o Ed Carpenter bater. Que aí quando bate, a câmera pega o Tony George jogando café nos mecânicos. É muito louco. É legal que o Ed Carpenter tinha sofrido um acidente de uma pancada violenta em 2015. O carro até voou, ficou totalmente destroçado, o pessoal preocupado. E o Ed Carpenter bateu o cinto, saiu do carro capotado e ficou reclamando. Que eram 3 milhões de dólares jogados no lixo. Esse é o espírito Ed Carpenter de ser... dono de equipe correndo, qualquer erro. Imagina se for erro do piloto. O cara não tem pra quem culpar, daí o cara culpa o cara que ajudou ele a sair do carro. Que é uma coisa maravilhosa. Faz tipo o Will Power em Fontana, porque bateu com o Sato, saiu dando um empurrão lá no cara do resgate. Ai, não me toque. Deu um pitinho, cara. O Conor Daly vai correr em quase todas as provas. Não vai correr em quase todas as provas. Ele vai correr em todas as provas que não sejam ovais. E vai correr de 500 em um outro número. Exatamente. Ele vai dividir o carro com o Captain, né? Vai dividir o carro com o Captain. Então, e vai também correr de 500, mas ainda não está em número o Conor Daly. Interessante, Conor Daly. Eu acho muito superestimado. Ele é americano, não mostrou a que veio ainda. Virou o queridinho da América, eterno queridinho da América. O Conor Daly só ganhou essa vaga aí porque ele foi bem na Andretti ano passado. E aí o patrocinador dele pensou assim, bom, em vez de eu fazer 3 corridas, 4 aqui na Andretti, eu posso fazer quase o campeonato todo em outra equipe. Vamos passar para Carpenter. Aí ele foi. Tá aí. E tem uma revelação interessante, o Rinus VeeKay. Lembra, sim, Manuel? O Rinus VeeKay, podemos dizer que o Rinus VeeKay é o bampeador do Alonso em 2020, né? O carro ia ser do Alonso, e o VeeKay falou, não senhor. Cara, se o Alonso corresse na Ed Carpenter, era quase uma enorme chance de vitória. Tá, mas o Alonso não tem interesse na temporada completa, né? Não, eu tô falando da Indy 500, pô. Mas nada impede dele correr aquele TBA ali. O próprio Carpenter já disse que ele não vai correr, não quer que ele corra na equipe dele. Ele falou assim, não, pro Fernando Alonso. Eu acho que realmente tem a ver com isso que o Daniel falou. O Alonso queria só Indy 500 e a Carpenter queria um piloto pra temporada toda. É aí que tá. E aquele TBA... O Alonso quer ganhar a tríplice coroa, ele não tá nem aí pra Indy, na real. E aquele TBA, Emanuel, é o número dele que ainda não foi confirmado. Não, eu confundi ele. Meyer Shank Racing, olha que novidade muito boa, porque eles não corriam com a temporada completa, eles só correram algumas provas no passado. E agora, finalmente, depois de vários anos de especulação, tentando entrar, uns 5 anos já, agora eles finalmente vão correr a temporada completa com o Jack Harvey. Todas as provas da Meyer Shank Racing estará no grid, isso é excelente, excelente. Sim, e esse carro é o 6º carro da Andretti. 3 anos tentando. 3 anos o cara tentando conseguir uma vaga na temporada completa e agora o Jack Harvey consegue finalmente. Então, aí que é o 6º carro da Andretti. Tem o detalhe, né? Ele estava com esse sonho tão grande de ir pra Indy, o Meyer Shank, o Michael Shank no caso, que ele meio que matou o programa de protótipo da equipe dele no Endurance e mudou pro GT para cortar custo para poder ir pra Indy.
O que aí não deixou a Indy ser nada feliz, né? Porque o cara... Pô, e ele chutou um dos melhores pilotos que tinha lá, né? Que era o brasileiro, esqueci o nome dele agora. O Osnegri. Putz, sério? Chutou É. o Oswaldo Negri pra... Foi. Então não foi tão bom. O Negri fez um ano, parece, de GT, né? E depois foi embora. Putz, aí também não é tão bom assim, se for pensar, mas ele preferiu a Indy. Ele achou... É que o Jack Harvey, apesar de não ter tão resultados bons, ele mostrou um desempenho muito bom na pista e isso abriu os olhos. Eu lembro que em Portland ele estava em quarto, cara. Se não me engano, ele bateu ali com o Hunter Ray mas ele estava mandando muito bem, ele estava fazendo um trabalho muito bom e nas últimas coisas também. Então o Jack Harvey estava mostrando desempenho, só não conseguia, por algum motivo, chegar no final dele. Mas isso abriu os olhos do Michael Shank, e colocou ele para a temporada completa, que é muito bom. E aí temos agora a nossa querida Rahal Letterman Lanigan Racing, que vai contar com piloto revelações, pilotos completamente novatos no grid, uma experiência nova, sangue novo na parada. Já ouviram falar? Olha, se você não ouviu falar, guarde este nome. Daqui a alguns anos eles vão se aposentar. Graham Rahal e Takuma Sato. Eu vou te contar. O Graham Rahal, aliás, eles combinaram. O Graham Rahal, ele literalmente tem a metade do talento do Takuma Sato. O carro dele é o número 15 e o Takuma Sato é o 30. Eu suspeito que o dia que o Graham Rahal aposentar, a equipe fecha. Putz, e pior que eu lembro de uma entrevista que o Graham Rahal não gostava de trabalhar com o pai. Porque o pai era muito... Aí ele foi para outra equipe, eu lembro, ele foi para Ganassi. Aí, nossa, é porque não gosto de pressão, o pai fica em cima o tempo todo, eu preferi trocar de equipe. Voltou o cão arrependido, com o seu rabo, né? Enfim, complicado. Boa sorte a Rahal, que está com esse hall de pilotos muito novo. Então vamos ver o que vai acontecer. E finalmente chegamos a Team Penske. Teremos 5 carros na Team Penske e alguns nomes interessantes aqui no grid. Claro, os nomes que todo mundo já conhece, Joseph Newgarden, Will Power e Simon Pagenaud estão no grid, temporada completa. Joseph Newgarden trocou o carro número 2 para o carro número 1, que é uma zica sempre é uma zica quando você troca o teu número para botar o número 1. Nunca faça isso. O Will Power pegou o carro do Newgarden, né? E o Will Power... Não, o Newgarden era carro número 2. Quem pegou o carro número 2 por uma minto. O Will Power tava com o carro 1 e aí o Newgarden pegou o carro dele. Aí o Will Power voltou pro 12. Não, o 2. O Newgarden sempre foi o 2 ou o 1 quando ele foi campeão. Primeira vez. O Will Power sempre foi o 12, o Simon sempre foi o 22. É porque o Penske gosta de números 2 no final, né? Exceto o 3 e o 6, né? O 3 é marca registrada do Hélio. Aliás, o Hélio vai estar. Olha que legal. Só na Indy 500. Essa especulação é confirmada? Não, tá confirmado. Ele vai correr a Indy 500. Que bom. Pela Penske. Mas tá confirmado que ele não vai no GP? Ou talvez sim? Tá confirmado, tá confirmado. Porque na verdade o carro que vai pro IndyGP é o mesmo carro, só que vão pintar ele como o 2 pro Scott McLaughlin. Scott McLaughlin, para você que não sabe, para você que conhece só a Indy e não entende muito de outras categorias, eu acompanho a Supercars, faço até algumas coisas pro Indy Forever, ou também alguns projetos paralelos de narrações aqui com o Emanuel. O Scott McLaughlin é um piloto muito bom mesmo, ganhou 2 vezes o título seguido lá do Supercars e que simplesmente anunciou que vai sair do Supercars. Vou sair, essa temporada vai ser a última. E disseram que ele vai para os Estados Unidos. Não disseram onde e nem o que ele vai fazer nos Estados Unidos. Especula-se NASCAR e IndyCar, né? Pelo menos foi o que eu ouvi falar. A NASCAR vai caber mais ao estilo dele, porque é um Stock Car. Mas parece que ele gostou demais do Indy. Ele testou em Cota e testou... Não, ele não testou em Cota, né? Ele só testou ele andou em Cota, ele andou nas duas, em Cota e no Oval. Ele tem 26 anos, já é bicampeão lá da Austrália Supercars. E vai ser tricampeão seguido, porque o cara tá voando mesmo. Lá em Cota, ele foi o 3º colocado do treino. Então, claro, uma Penske na mão? Sim, mas é a primeira vez que ele pegou num carro. A primeira vez que ele pegou. Esse cara é muito bom.
e até seja uma passagem de bastão que o Scott Dixon talvez passe porque ele é neozelandês também, que nem o Scott Dixon. Ó, Daniel, você que adora apostar em pilotos e tá apostando no McLaughlin, cuidado para ele não virar o Marcos Ambrose da Indy. Eita. Porque o Ambrose fez a mesma coisa, só que na NASCAR, né? O Ambrose também foi campeão, só que ele foi campeão uma vez só. E aí ele foi para a NASCAR um tempo depois. O McLaughlin está muito em alta. E está no auge da carreira dele. Eu acho que ele indo para a IndyCar seria a última vez que algum piloto que saiu do turismo e foi para a Indy foi o Robert Wickens, e ele mostrou um bom trabalho. Não estou querendo comparar. Mas o primeiro ano do Wickens num carro de Fórmula foi excepcional. Só que também tem uma diferença, que o Wickens, ele foi um piloto que correu pela Fórmula Atlantic, foi um piloto que já tinha muita experiência em monoposto, e aí foi para o DTM. O Scott McLaughlin, a vida toda dele foi num carro de turismo. Então, de repente, ele vai mudar para monoposto. Então, assim, é só um teste, ele vai correr apenas a Indy GP. Todos os olhos da Austrália vão ficar e da Oceania vão ficar nele para ver como é que vai ser o desempenho. E é um piloto novato, vai estar na Penske, então é a menina dos olhos de ouro ali. Parece que, bom, não é confirmado, né? Mas o empresário dele tá tentando negociar com o Penske para ele correr também no Texas. Então, porque ele correu no Texas, treinou lá. Austin ou Fort Worth? Não, o oval. Muito bem, senhores, esse é o Silly Season. O Emanuel... Fala aí. Vamos passar rapidinho o resultado de cota, os 10 primeiros aqui. O líder foi o Will Power, o Rossi em segundo, o McLaughlin em terceiro, Newgarden em quarto, Colton Herta em quinto, Pagenaud em sexto, Oliver Askew em sétimo, Scott Dixon em oitavo, Alex Palou em nono e Pato Ward em décimo. E também os carros estavam mais pesados, a pista estava úmida e eles praticamente fizeram o mesmo tempo da pole do ano passado. Olha tá mais pesado, só! tá mais pesado agora por causa do ralo, né? Ele tá mais pesado. Não, mas é tanta diferença. Chovendo. Porque ele é, se não me engano, 20, 30 quilos mais pesado. Ele é bem pesado. E, peraí, então, chovendo, mais pesado, e o carro quase com o mesmo tempo do ano passado, cara. E fora que o carro que anda em tempo de classificação é bem mais leve, é um acerto todo diferente. Esse estava andando com o tanque cheio, né? Sabe o que eu tô achando? Especulando rapidinho aqui, esse carro, ele vai ter uma coisa interessante. Ele tá mais pesado? Tá, mas ele tem mais downforce. Coisa que era um problema grave para o carro novo do ano passado. O carro saía muito, o cara tinha que frear muito nas curvas, a curva ele era muito lento. Por isso que era boas corridas. E agora ele vai ficar mais parelho, vai ficar talvez até melhor de fazer nas curvas. Isso é bom para os ovais. Se você acha que as corridas do oval vai ser meio... Parece que... eu acredito que vai gerar bem mais vácuo nos ovais. Mas nos mistos vai dar uma equilibrada, talvez não fique tão bom. Eu acredito que não vai... esse aeroscreen ele não vai fazer tanto efeito aerodinâmico assim quando... Ele vai criar o vácuo, porque vai jogar o ar pra cima, mas ele joga o ar reto, ele não tem a função ele não tem um desenho de uma asa, que ele vai espalhar o ar, mas não jogar pra cima fazendo pressão pra baixo, é isso que eu quero dizer. Bom, pelo desenho. Isso é uma questão para outro podcast. O Emanuel veio com uma informação interessante, que são uma média mínima de 25 carros por corrida, é isso, Emanuel? 24 eu contei de novo, mas mesmo assim, pelo que eu vi aqui, vai ter no mínimo 24 carros em todas as corridas. Isso é muito bom. E isso levando em consideração, por exemplo, aquele que vocês disseram lá, o 31, que tá aqui como todas as corridas, mas não tem piloto. E que vocês disseram que talvez não tenha. Eu tô considerando isso, daí dá 24. Mesmo assim, é um número excepcional. Aí tem corrida vai ter 25, 26, 27, sim, talvez. 33. Vai ter o Bump Day. Não, sem contar sem contar de 500. Vai ter Bump Day mesmo? Acho que sim, acho que vai ter sim. Só rapidinho recapitulando sobre o McLaughlin, eu acabei de ver aqui palavras dele depois do teste em Cota. Cota não, em Cota. Ele disse que tá muito feliz, que a Indy realmente é muito rápida, que é um pouquinho difícil o pescoço dele, mas ele gostou muito da aderência do carro. E
No oval ele andou 220 milhas. Foi a volta mais rápida da história dele, né? Ele comentou até, com certeza foi a volta mais alucinante que ele já teve na vida dele. Cara, o Texas é um oval legal para o cara. É um oval perigoso e é muito bom para o cara que é a primeira vez que vai pegar no oval entrar, cara, porque a sensação de velocidade é absurda. O próprio Alonso foi lá, né? Então, mas todo mundo, até o Rubinho, é absurda a sensação de velocidade no Texas, mais do que em Indianápolis, e é mais perigoso também, mas cara, é muito legal. Ô pessoal, olha uma curiosidade, sem contar em Indianápolis, todos os ovais serão noturnos, e mais ou menos no mesmo horário. Isso. Interessante também. Bom, 2 serão às 8h45 da noite, local, e um vai ser às 9 e o outro vai ser às 8h15. Muito bem, a gente vai dar uma passadinha muito rápida, já estamos estourando mais de 1 hora aqui nesse podcast. Vamos dar uma passadinha rápida nas umas 2 informações no mínimo, que é infelizmente a morte do John Andretti. O John Andretti estava batalhando com câncer há muito tempo. A última vez que ele, por exemplo, correu na Indy 500, eu lembro que foi, acho que 2011, ele foi correr na Indy 500 e foi a última vez que ele correu. E muito triste, porque ele, assim, umas 3 vezes ele conseguiu vencer o câncer e estava muito feliz por causa disso, o pessoal dando muito apoio a ele, mas infelizmente uma hora não conseguiu, na 4ª, eu acho, tentativa, ou 3ª ou 4ª tentativa, ele não conseguiu vencer e sucumbiu ao câncer de, deixa eu ver qual foi, colo de útero, não, como é que é? Mas ele já era velhinho já, né? Sim, já estava com a idade um pouco velhinho, avançada, né? Mas... Não tão velhinho, tinha uns 50 anos, ele não estava velhinho, não. Mas pra cá... 56 anos. 56, não era velho. Morreu bem jovem, se pensar. Eu vi bem pouco do John Andretti, principalmente fazendo Indy 500. Não tem muito o que falar, não, mas... É triste, né? É triste quando a pessoa acaba perdendo a batalha pro câncer, né? O câncer é uma droga, cara. Se for pensar, infelizmente, tem essas coisas aí que o cara sofre, né? Infelizmente. A última aparição dele foi no Carb Day da Indy 500 em 2015. Ele estava na pista. Foi a última vez que o pessoal da Indy viu ele. Ele correu já na NASCAR. Ele já teve 2 vitórias na NASCAR, para você ter uma ideia. Ele venceu a... Cara, peraí, é sério? Ele venceu a Daytona, a Daytona, a 400 milhas da Pepsi em Daytona, a corrida que acontece de 2008. Ele venceu Daytona, cara, em 97, e venceu também Martinsville em 99, ou seja, 2 coisas bem diferentes uma da outra. Ele foi lá e venceu na Cup, eu tô falando, isso foi na Cup. Venceu, então, 2 corridas na Cup e venceu uma corrida na Champ Car em 91, o Grande Prêmio do Surfers Paradise, foi ele que venceu. E foi o primeiro Grande Prêmio da Austrália também. Então, infelizmente, o John Andretti nos deixou aí com esse câncer. E tem outra notícia também, né, João, sobre o Gil de Ferran ser nomeado para o Hall da Fama da IndyCar, é isso? Então, foram 14 indicados, tava entre eles o Gil de Ferran, o Paul Page, grande narrador, a Janet Guthrie e o Dale Earnhardt. E saiu a escolha agora no último dia 14, foi o Dale Earnhardt e a Janet Guthrie. Foram os escolhidos pro Hall da Fama. O Dale tinha que entrar, porque eu não sei como ele não entrou ainda. O Dale tinha que ter entrado há algum tempo já no Hall da Fama do automobilismo. Então deu pra o Hall da Fama do IMS, se eu não estou enganado. Eu não sei quantas corridas o Dale Earnhardt ganhou lá. O Dale nem ganhou, eu acho. Daí... Aí convenhamos, né? Mas com certeza também no Hall da Fama da NASCAR deve ter lá AJ Foyt, Mario Andretti e outros. Sim. Então nada mais justo, né? Faz sentido. Bom, senhores, esse foi o Silly Season, considerações finais, o podcast da Silly Season 151, perdão. Tem só mais uma noticiazinha. É sobre a NBC, né? A NBC destacou essa semana que vai aumentar a transmissão da Indy 500 nos treinos. Parece que vai ter 1 hora a mais de transmissão no Bump Day. E aumentou o número de provas na TV aberta. Agora são 8 provas em TV aberta. Interessante, 8 provas em TV aberta. Incluindo as 2 últimas, que eram na TV fechada até ano passado.
Nossa, a última coisa sendo a FT fechada foi realmente terrível. Interessante, a NBC ainda está muito mal falada por causa do negócio da NBC Gold. Ela continua e parece que vai continuar bem firme essa parada da NBC Gold aí. Nos treinos não vamos ter acesso. Então, fazer o quê? E tem também uma rápida notícia sobre o Roger Penske, que ele tá com a ideia de fazer encontros públicos entre pilotos e fãs. E parece que já vai começar agora em St. Pete e provavelmente vai ter um mega evento em Detroit. Desse sentido aí. Mais coisas sobre isso nos próximos capítulos, porque ainda não foi confirmado nada, né? Vamos ver como é que vai ser. Daqui a pouco ele vai soltar uma pérola aí e falar alguma coisa sobre isso. E muito claro, bem, aquilo que a gente falou no começo, né? O chapéu em Miami, né? O chapéu em Miami. Tem especulações de que a Fórmula 1 vai correr em Indianápolis, então vamos ver se isso vai realmente acontecer. Muito bem. Considerações finais, senhores, para este podcast da Silly Season. Mas vamos lá, João. Bom, estamos aguardando aí a nova temporada. Eu confesso que eu tinha um certo receio com o Halo, mas depois do que eu vi lá nos testes em Cota, meio que me acostumei, não ficou tão feio assim, ficou até interessante. E tomara que melhore a dinâmica de corrida em oval, né? E claro, né, a gente vai comentar aqui rápido sobre o Ryan Newman. A gente gostou de ter visto ele se recuperar logo e graças a Deus não aconteceu nada demais. Acidente terrível. Aliás, fazendo um jabazinho, aproveitando, você pode... Acho que tá lá no Indy Forever, se você for nas redes sociais do Indy Forever, as últimas voltas no Racing Life, eu então, acho, né? Acho que o Indy... que tá. Não, mas o Indy Forever também botou lá as últimas voltas e você pode ver o acidente do Newman com a narração lá na página do Indy Forever. Também agradecendo aos nossos parceiros, né, divulgando um pouco eles, o pessoal do IndyCar da Depressão, o pessoal do Indy Center Brasil, o pessoal que faz o Indy Forever, o Manuel Weiman aqui, por exemplo. Que mais? Racing Live, vamos botar o Racing Live aqui, porque é legal, né? O Racing Live também praticamente agora virou um parceiro nosso aqui no IndyCarCast. Os treinos que a Indy faz, que são na NBC Gold, praticamente todos o Racing Live está colocando lá também no Facebook. E provavelmente estamos pensando em fazer uma narraçãozinha desses treinos, ainda não está confirmado. Os treinos classificatórios, né, nos fins de semana de corrida. Exatamente. Então pode ser que alguma coisa aí aconteça. Vamos ver. Muito bem, esse foi o IndyCarCast 151 e vamos dar aquele tchau maroto, né, João? Aquele tchau gostoso. O Emanuel parece que caiu. Caiu da cadeira aqui, mas tá dormindo aqui, coitado. Coitado. Valeu, tchau! Tchau!